podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor. Bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio de um projeto que foi gestado na pandemia e que agora toma forma. Tenho uma satisfação imensa de receber pessoas do meu relacionamento pessoal, relacionamento profissional. E no episódio de hoje, estou com uma pessoa aqui que eu conheço há pouco tempo, mas que tem as melhores referências, uma excelente, boa impressão, que é o Rogério Spinelli. Rogério, obrigado por estar aqui, viu? O Rogério é do grupo The Master, que a gente participa juntos, né? Sem dúvida. Você está no The Master há o quê? Questão de 2, 3 meses, talvez. Então entramos quase juntos, somos neófitos do grupo, né? Somos neófitos ainda. Mas a gente tem lá grandes amigos, né? Sem dúvida. A densidade a profundidade de conhecimento do grupo é fantástica, né? É muito bom. A cada reunião que a gente participa é uma surpresa por conhecer pessoas novas. Sem dúvida, é isso mesmo. Tem sido muito bacana, né? Bom, o Rogério, ele é autor de um capítulo deste livro que eu achei bem bacana de ler. Li em 2 finais de semana, eu li esse livro, foi bem bacana, né? São vários autores com vários temas diferentes. E o tema do Rogério, ele fala de um tema que eu acredito que é base para a liderança, que é o autoconhecimento. Então, eu convidei o Rogério para estar aqui conosco, para tratar desse tema. Queria te passar a palavra, Rogério, para falar um pouquinho assim, da tua trajetória. A trajetória de 30 anos em 1 minuto, né? Por favor, conta um pouquinho para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, né? Sem dúvida. Professor Rogério, primeiro, um prazer muito grande estar aqui com você, Conversas de Valor. Tenho acompanhado a evolução do programa, né? Cada capítulo, Obrigado. Cada episódio que vem sendo realizado, a gente vem aprendendo muito. E é muito gostoso quando você traz pessoas aqui que têm uma experiência diferente em cada área. Isso contribui muito com o desenvolvimento das pessoas e faz parte do professor, né? Sem dúvida. Que é contribuir com o seu conhecimento. E eu me sinto honrado de estar aqui contigo. E é deixar um legado, né? Então você está nesse propósito do legado, né? É verdade. Obrigado. É importante até a gente entender a questão do legado. Eu sou jornalista, trabalhei mais de 20 anos em rádio e televisão. Comecei no rádio. Né? Com essa voz, evidentemente que é rádio, né? Assim, eu brincava de fazer rádio, né? Eu costumo dizer que quando eu era adolescente, eu era piolho de rádio. Né? Eu sou lá de São Paulo, eu nasci lá no Capão Redondo, né? Que maravilha! E aí, eu gostava muito de ouvir rádio, sempre ouvi muito rádio. Eu falei, não, um dia eu vou ser locutor de rádio, né? Mas até então eu não gostava da minha voz. Não gostava da minha voz, né? E isso foi me levando para outras áreas da vida. Até um momento que me convidaram, eu falei, cara, você não quer gravar um jingle comigo? Daí eu falei, porque a voz é algo meio natural, assim, né? Natural, já vem, né? Um processo. Né? Claro, você vai ajustando, vai criando técnicas, né? Com apoio de vários especialistas na área também, que vão te auxiliando e vão te orientando também até na maneira como você conduz a tua leitura, a tua performance dentro dessa área. E até o momento que eu comecei a desenvolver, fiz gravações, comecei a gravar alguns comerciais, algumas locuções, e até que foram me colocando no rádio. E eu entrei no rádio, aí vim aqui para Curitiba. Trabalhei um pouquinho no início ali com o pessoal da CNT, fiz a abertura de alguns programas, fazia as lapadas de jornalismo, daí eu já comecei a me apaixonar pelo jornalismo, e aí a coisa foi. Até que eu consegui um programa de rádio numa emissora de rádio em Maringá, né? A Rádio Novo Tempo na época, e a gente trabalhou ali 2 anos, depois eu fui para Foz do Iguaçu, para outra emissora de rádio, quando eu vi eu estava na televisão, e aí fui para o jornalismo e não saí mais. E a vida inteira é uma coqueluche, né? Foi uma coqueluche, e a gente foi aprendendo muito nessa área de comunicação, a como levar o processo comunicativo para as pessoas ao longo dessa carreira. E foi muito gostoso, foi uma área que eu me apaixonei de verdade, porque, inclusive dentro do Demaster, que você mencionou aqui agora, nós temos alguns jornalistas ali também, inclusive o Erivelto Oliveira, né? Que é uma referência, vereador, hoje estando aí também... na cadeira de prefeito. Na cadeira de prefeito. E eu já via o Erivelto quando adolescente, quando morei aqui em Curitiba, e eu admirava o trabalho já. Então eu sempre gostei, sempre tive boas identidades com referências importantes dessa profissão que me entusiasmavam a continuar galgando passos ali dentro dessa área. Então, assim, eu acho que eu construí uma carreira
bem interessante em alguns estados por onde eu passei, né? Porque eu passei muitos anos fora aqui do Paraná também. Fiquei no estado do Pará por alguns anos ali. Que bacana, que bacana. Olha, então você escreveu esse livro, que é o assunto principal é liderança, é o guarda-chuva do livro Liderança, Sim. né? E você fez um capítulo no qual você contou a sua história. Sim. E eu me vi na sua história, por conta é verdade, por conta de muitas semelhanças, porque a minha formação é na área técnica, com manutenção, suporte, na área de telecomunicações. E eu, num dado instante da vida, eu me vi gestor, me vi gerente de pessoas, sem saber, sem estar preparado para gerenciar pessoas, né? É o que acontece muito. E eu vi na sua história esse tipo de realidade. Faz sentido isso? Aconteceu com vocês? Aconteceu porque quando você se torna essa referência, as pessoas acham que você já é algo. Pelo comprometimento, pela qualidade do serviço que você entrega, né? Então, as pessoas olham para você e veem isso em você. Eu cansei de ter tapinhas nos ombros de pessoas me dizendo assim, cara, você tem um grande potencial. Né? E eu não entendi o que significava, de fato, essa palavra. Ou seja, as pessoas gostavam do meu trabalho. Né? Eu não sei se gostavam tanto de mim quanto daquilo que eu fazia. Do resultado. Do resultado que eu entregava. E chegou um momento que eu tive que ocupar um papel, não só do destaque pela referência do que eu fazia, mas como você coordenar isso e levar isso para as pessoas com quem você trabalha. Né? E a parte da história que eu conto nesse capítulo, que eu falo sobre o autoconhecimento, eu não entendia que a maneira como eu conduzia as informações ou como eu queria que as informações chegassem até as outras pessoas que estavam sendo coordenadas ali pelo meu trabalho, as ferissem de alguma forma. Né? Então eu passava um ar, quem sabe, para elas, as minhas expressões de um pouco de autoridade, de autoritarismo, né? Um pouco de arrogância. Ele sabe demais, né? Ele está querendo... Né? E isso criava o quê? Algumas barreiras nos relacionamentos. E aí vem inflexibilidade. Vem falta de inteligência emocional. Exatamente. Vem uma série de coisas que atrapalham o papel, né? É porque quando você vai e você ocupa um papel onde você tem que ser a referência para aquelas pessoas de alguma forma, você tem que saber como passar essa informação e como lidar com a informação que vem das outras pessoas, né? Que passa pelo processo comunicativo. Então, quer dizer, e o autoconhecimento, ele veio justamente porque aos 48 anos eu fui demitido pela primeira vez. Efetivamente demitido assim. Falei, não, nós não queremos mais você aqui. Né? Ou seja, você está fora a partir de hoje. E aquilo foi um choque para mim. Né? Porque até então, o que eu vinha fazendo estava dando o resultado esperado pela empresa, a parte técnica. O resultado final, que era a audiência do jornal, estava dando resultado. Mas o meu relacionamento com a equipe era negativo. E aquilo se generalizou. Né? Contaminou o ambiente automaticamente, mas eu não entendia por quê. Se eu estou dando resultado técnico aqui, por que as outras coisas não funcionam bem? Então, por que eu estou sendo mandado embora? E aquilo me fez com que eu buscasse ajuda para entender o que estava de errado comigo, de fato. E aí eu entendi que era a minha maneira de me comunicar. Ou seja, eu trabalhei a vida inteira com comunicação, mas eu não sabia me comunicar nos relacionamentos com as pessoas. Com pessoas, né? E isso trazia prejuízos profissionais e relacionamentos interpessoais, de uma forma geral, né? Rogério, você sabe que essa história, você não sei em que época que você viveu, mas eu tive uma história muito parecida. Aos 44 também foi o meu primeiro momento de desligamento, né? Por parte da empresa, né? E eu tinha essa mesma leitura. E foi um luto muito grande, porque eu realmente custei para compreender muitas das coisas do cenário que a gente vivia naquela ocasião, né? A gente está falando em 2004, você já faz 20 anos isso, eu estou com 64 agora, né? Não parece, né? Tá jovem. Muito obrigado. Tá jovem, é isso mesmo. Para quem não está vendo, para quem está só assistindo, está só ouvindo, nós estamos aqui sentados frente a frente. O Rogério é um jovem senhor de 53 calvo, aqui, 53, atlético, que tem totalmente sem cabelo, acho que os anos deixaram assim, enfim. Né? Os excessos aqui foram levando o resto do cabelo. Tem barba branca, parece um monge tibetano, no alto da sua sapiência, né? Da sabedoria, né? Então, assim, Rogério, eu vejo que esse fenômeno que eu vivi há 20 anos atrás e você há algum tempo atrás, ele é muito presente hoje. Ou seja, as pessoas elas crescem pelo que elas entregam.
Exato. E as competências de uma função gerencial, elas são diferentes das competências de uma função mais técnica. Então é muito comum a gente ver um bom gerente financeiro, um bom vendedor ser promovido a um gerente comercial e a empresa daqui 6 meses perde um ótimo vendedor e ela não conseguiu conquistar um gerente comercial. Exato. E assim é todas as áreas, em Com todas certeza. as funções, né? Ou seja, então na sala de aula eu encontro muito isso, as histórias que eu escuto dos alunos, elas passam por aí. Eu assumi uma função e agora não sei o que fazer. Perfeito. E aí eu vejo que a questão do conhecimento buscado de forma presencial, de forma na literatura, com referências, e esse podcast tem essa função de deixar esse legado, de ouvir os mais velhos, né? Se eu tivesse ouvido os mais velhos, você pensa nisso também? Eu teria errado menos. Você tinha errado menos também? Com certeza. Ou seja, a experiência conta. É, porque a gente acaba... você chega numa fase da vida, por exemplo, eu como fui criado sem pai, né? E vi muito pouco a minha mãe durante o relacionamento, que eu fui criado praticamente na rua, eu acabava tendo que tomar decisões sozinho. Então não tinha uma referência para me dizer assim, falou, olha, vai por esse caminho que vai ser mais seguro para você. Eu não tinha essa referência dessa forma. Então, à medida que eu fui crescendo, fui assumindo funções na vida, eu tinha que tomar decisões. Então, eu acabava fechando os meus ouvidos para orientações de pessoas mais velhas, às vezes. Sim. Né? E aí a gente dá murro em ponta de faca sem perceber que está sangrando. E quando está sangrando, já perdeu os dedos. Exatamente. Né? E a gente acaba cometendo mais erros ao longo do processo. Né? E eu acho que essa busca pelo autoconhecimento, ela me ajudou muito a equilibrar isso. Eu ainda estou aprendendo muito sobre mim mesmo. Né? Tem até eu sou cristão, tá, Rudy? Um exemplo aqui de ótimo. Cristo. Quando Cristo estava sendo crucificado, uma das últimas palavras que ele disse foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que ele estava dizendo ali? Ali passava pelo quê? Pelos conceitos pessoais, pela cultura das pessoas, as atitudes que eles tinham, ou comportamentos errados, porque eles não conheciam de fato eles mesmos e o que eles poderiam melhorar dentro deles. Eles não sabiam de fato o que estavam cometendo. E até Cristo na cruz disse, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E quantas vezes a gente comete erros por de fato não saber o que está fazendo, por não se conhecer, não conhecer as próprias limitações e aquilo que está produzindo os resultados errados na sua vida. Mas a gente prefere o quê? Culpar os outros. Sem dúvida, sem dúvida. E a outra coisa que eu vejo como um gap nesse processo todo é muitas vezes a falta de ter uma referência. Você colocou aqui a figura paterna, mas numa empresa, quer dizer, se eu não tenho um gestor que é comprometido com o meu desenvolvimento e ele não me instrui, não me dá feedback, não me orienta, não me corrige, não me adverte, e ele deixa solto muitas vezes porque não tem tempo ou não quer se incomodar. Ou seja, como é importante a figura do líder. E eu não sei se você concorda, mas todos nós replicamos aquele modelo que a gente tem. Então, se eu não tenho uma referência muito positiva de como me comportar diante de algumas situações, é evidente que quando chegar a minha vez eu vou usar o chicote. Exato. Faz sentido isso? Faz sentido e acontece muito. E é por isso que muitas pessoas, como você trouxe a questão dos exemplos de várias empresas. Quais são as empresas hoje? Elas estão investindo de fato nesse processo de mudança construindo bons líderes? Isso, construindo bons líderes. Qual é o parâmetro de referência que elas têm para poder construir esses líderes? Então, o gestor muitas vezes ele não pensa nisso quando ele está contratando. Por isso que as empresas contratam mais pela parte técnica e acabam demitindo pelo comportamento ruim. Né? Ou seja, você contrata, você tem as habilidades que eu preciso dentro dessa área técnica. Ok, vamos contratar. Mas não olha como é que é o comportamento dele no relacionamento com o grupo. E aí você pode estar contaminando um grupo que você veio, quem sabe, de uma outra empresa. Os teus comportamentos que você trouxe da sua casa, você quer replicar dentro da empresa. E aquilo pode gerar um conflito, até mesmo demissão. E aí, quando você não entende quem é essa pessoa que você está contratando, você pode estar perdendo também um grande talento. Por achar que aquela pessoa que não tem muita iniciativa em determinadas ações, mas ele tem um conhecimento, uma habilidade, ele é um cara criativo. E você pode o quê? Jogar um talento fora por não entender o comportamento dele. Por que ele está sendo sem iniciativa naquele momento? Sem dúvida. O que tem levado ele? Será que o gestor dele está reprimindo a ação dele e ele não consegue se desenvolver?
Então, esse processo ajuda muito a você conhecer as pessoas, o teu grupo de colaboradores, no momento que ele pode ocupar um cargo de gestão e quais as habilidades que ele precisa se desenvolver. E aí há tempo, há necessidade, há investimento de dinheiro, de qualificação, para que aquela pessoa realmente possa ocupar esse cargo para a empresa se consolidar melhor no mercado, frente ao mercado, né? Ou seja, então é fato que existe desenvolvimento. Desenvolvimento. Né? Esse que é o grande processo. Eu acho que toda empresa tem aquele critério de avaliação de desempenho de cada pessoa. E dentro desse critério de avaliação, você consegue ter a percepção clara de como tem sido, porque senão você não tem uma métrica. Ele realmente tem atendido às expectativas da empresa, né? Em que momento que ele não atendeu às expectativas da empresa? Por que ele não atendeu às expectativas da empresa? O que tem feito de errado? Né? O que tem feito com que ele não atenda essa perspectiva que nós criamos, né? Que nós projetamos nele simplesmente porque nós vimos nele o potencial, mas não demos o suporte necessário para que ele se desenvolvesse. Eu participei semana passada do lançamento do livro Líder, Lidere, da Carol Castro. Que legal. Muito interessante. Eu fui lá no lançamento, enfim. E a Carol, ela fala muito sobre a atitude do líder. E ela, numa das falas, ela coloca muito claramente da romantização da liderança. Ou seja, que a gente precisa entender a questão do lado humano, das pessoas, do desenvolvimento, mas que o líder não pode se afastar também do resultado. Sem dúvida. Ou seja, então esse é o grande contrapeso, que muitas vezes a gente é levado a pensar que um programa de desenvolvimento é apenas para passar a mão em cima das pessoas, para... De forma alguma. Não é isso, né? Não é isso. É avaliar de forma efetiva para dizer aquele talento realmente existe e ele pode gerar tal resultado nesse contexto. Com certeza. Com esse desafio, com essa cadeira que ele pode assumir ou não, né? E a empresa dá chance para quem está nos seus quadros, vamos dizer assim. Claro. Isso faz sentido? Faz sentido. Tem uma frase que eu tenho nesse capítulo do livro, quando eu pensei na frase, ela fez muito sentido para mim, e por isso que eu coloquei, que a questão do... Me fugiu a palavra certa do início da frase. A questão do veneno, não, mas assim... A ignorância sobre si mesmo é o veneno. A ignorância, eu ia falar até insanidade, né? Que a ignorância sobre si mesmo, né? Ela é o veneno que enfraquece os resultados. Porque quando você não consegue entender o processo limitador para você promover no outro um resultado, aquilo que você espera, você tá minando as suas forças, porque o ambiente fica muito pesado para você e você começa a terceirizar as responsabilidades, os resultados negativos. Você tira de você, o líder tira de você a responsabilidade de atingir o resultado que se espera. Então, no processo comunicativo, quando eu estou falando algo para você, o que eu espero daquilo que eu estou falando com você? Qual é o resultado que eu espero? E o quanto você compreendeu daquilo que eu estou te falando para que você possa produzir o resultado que eu espero? Então, quando você não entende se a maneira como você está se comunicando com o seu grupo está atendendo a necessidade e a compreensão devida que se espera deles, você está minando toda a tua energia naquele processo. Você está se desgastando e desgastando também a energia do grupo, que tem que ser focalizada para o resultado final. É o aumento da produtividade, né? É como nós queremos ser vistos pelos nossos clientes, pela sociedade. Como é que eu quero realmente me projetar, se eu quero crescer? E aí vem as métricas, daí você pode utilizar mais ferramentas da administração dentro desse processo. Mas o líder, ele precisa entender onde e qual o erro do processo das informações que ele tem de si para o restante da empresa. Por isso a necessidade do autoconhecimento. Por isso que eu falo que é um veneno de fato. Né? Porque você está se alimentando um pouco daquilo ali e está minando todas as suas forças. Sem dúvida. E aí vem aquela questão, Rudy, que é a seguinte... Quando eu falei, a gente comentou aqui sobre a obesidade de conhecimento. Aí eu já sei que funciona assim, daí vem o excesso da arrogância, né? Eu arrogo para mim que já sei sobre aquilo, já vivi essa experiência. Isso é fatal, né? Isso é e fatal, aí ele né? se limita para aquilo. Né? Então, como é que você lida com uma pessoa que precisa? Falei, não, eu já entendi isso aqui, mas então o que eu preciso fazer de diferente? Com quem eu preciso aprender? A gente falou do The Master, né? Nosso grupo aqui.
tem uma frase que o pessoal fala muito sobre... se você percebe que você é a pessoa mais influente, mais importante daquela mesa, está na hora de você mudar daquela mesa. Verdade, é verdade. Que você não tem mais para onde crescer com esse grupo aqui. Sim, claro. Agora, quando você vê ali aquele grupo de pessoas, cada um com conteúdo fantástico de conhecimento profissional, pessoal, o quanto você pode crescer estando com esse grupo. E todo mundo doando. Isso que é o grande E esse é outro papel do líder, né? Doação. Saber doar. Exatamente. Rogério, como é que você vê hoje? Nós temos no mercado hoje 5 gerações convivendo juntos, né? Como é que você vê esse desafio aí geracional no processo da comunicação e do autoconhecimento? Vamos pegar nesse gancho aí. Nós que somos um pouco mais velhos, né? Já passamos dos 50. Um pouco, muito obrigado. Um pouco. Que a gente já passou um pouquinho. E vem um pouco disso que nós acabamos de falar. De você não se sentir arrogante demais, né? Pelo aquilo que você já viveu no passado, pelas coisas que você já construiu no passado, pelos erros que você já cometeu no passado, mas é ter um olhar de aprendizado, de compreensão, de empatia, de entendimento sobre o interesse de querer saber mais de como funciona a linguagem e a experiência dessa nova geração que vem surgindo, né? Aqueles que são mais práticos, aqueles que são mais nostálgicos, aqueles que são mais criativos, né? Essa nova linguagem dessa era digital, né, que eu tenho dificuldade até hoje de lidar com questões, como é que eu uso e como é que eu me interesso pelas habilidades dessa geração que aprende muito rápido. Para ajudar o seu crescimento. Para que ele possa contribuir com o meu crescimento, com o crescimento da minha empresa, porque à medida que essa geração vem se desenvolvendo, vai surgir uma nova geração que, quem sabe, tem uma linguagem um pouco mais diferente do que essa que já está surgindo hoje, que está ocupando o mercado de trabalho, que está se inserindo no mercado de trabalho nesse momento. Então, veja bem, é a humildade, processo da humildade. E a humildade é você reconhecer que precisa de mais, que precisa se permitir conhecer o que está vindo por aí para você saber a adaptação. O pessoal fala sobre inovação. Como é que você faz inovação se você não tem pessoas que têm essa capacidade técnica e tecnológica do mercado hoje, que entende um olhar diferente? Porque é aquela questão que a gente brinca sobre o ponto de vista, né? Que o ponto de vista, ele pode ser visto de vários pontos diferentes. Claro. Né? E de vários ângulos, e pode ser observado com vários ângulos diferentes. Com conclusões diferentes. E quando a pessoa é arrogante demais, porque eu já passei, já vivi por isso, eu não quero aprender mais, ele se fecha. Ele fecha as oportunidades de crescimento da própria empresa e de si mesmo. Sim, sim. Então, é um aprendizado contínuo, né? Eu tenho batido na tecla que entre a comparação entre um jovem e um mais experiente, vamos colocar nós assim, né? Compete a nós esse estender o tapete. Legal. Porque a gente já tem conhecimento, já tem estrada, já vivenciou esses filmes e nós já tivemos nossos 18, 20, 25 Sem anos dúvida. de idade, né? Nós já passamos por isso. Só que não tinha esse nome como tem hoje. Mas a gente teve as dificuldades, enfim, até de se colocar no mercado, se colocar no ambiente de trabalho, por conta de que o desafio era muito parecido com esse. Os mais velhos, eles às vezes têm resistência com relação aos mais novos. Sim. Pelo simples fato de que o mais novo não tem experiência, não tem tanto conhecimento. Quer dizer, é assim que funciona, né? Eu não gosto muito da maneira como as pessoas colocam, professor, sobre quando você taxa aquela geração, rotula as pessoas de uma única forma. Eu acho que você está limitando demais. Porque o comportamento, ele é demonstrado pela maneira com aquilo que você aprendeu. E pode ser que a maneira como você aprendeu, você está inserido numa família que é a mais conservadora, que é mais tradicional, que é mais segura, controle da situação, e você leva isso também para o mercado. Mas você é daquela geração, diferente. Então, quando a gente rotula demais todo um grupo, claro que é a maior parte, né? As pesquisas, a tendência geral disso é você ter um grupo maior de pessoas que seguem esse parâmetro, né, estipulado pela sociedade, mas você não pode descartar a possibilidade de que aquela pessoa que você está trazendo para o teu grupo, ela nasceu naquela geração, mas ela tem uma visão muito parecida com a sua, com seus valores. Sem dúvida. Né, com a cultura da sua empresa. Quando a gente consegue fazer essa junção aí é muito legal, né? De valores, de
de princípios, isso é muito importante. Uma coisa que eu falo, eu gosto de falar muito, uma frase que eu falo se você não conhece os seus próprios valores, você corre o risco de ser conduzido pelos valores dos outros. E muitas vezes esses valores podem te levar a caminhos que você não planejou para a sua vida. Ou não gostaria. E aí você vai dizer que foi o destino que quis assim. Percebe? Então, é por isso que é importante o autoconhecimento. Você precisa entender o que é mais forte para você, de fato, que conduz as suas decisões. Quando você toma uma decisão, fala, cara, por que eu tomei essa decisão? O que me fez, de fato, tomar essa decisão? E aí tem um valor intrínseco aí. Ou seja, esse é o grande drive, né? É o grande drive. O autoconhecimento. O autoconhecimento. Então, Rogério, o que você diria assim no sentido de uma boa prática para desenvolver o autoconhecimento? Vamos imaginar que o nosso ouvinte aqui, ok, é um ponto importante, mas como na prática, como começar? Lendo, estudando, fazendo avaliação? Eu acho que tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte. Normalmente as pessoas buscam autoconhecimento quando elas estão com alguma dor, né? Ou alguma perda que ela teve. Sim. Né? No caso, perdi o emprego. Eu fiquei com medo de não ter dinheiro para sustentar minha família. Né? Então foi o que me levou a buscar o autoconhecimento. Né? Então, mas você pode buscar o autoconhecimento pela necessidade de entender. Falei, poxa vida, se eu ainda não atingi o resultado, então o que eu preciso entender sobre isso para que eu consiga desenvolver essa habilidade? É como quando você está na escola, você é colocado a aprender diversas coisas, mesmo que você não queira. Mas você é colocado a aprender diversas disciplinas. Você tem que aprender aquelas disciplinas para o seu desenvolvimento pessoal. Professor, mas por que eu preciso aprender isso? Né? A gente ouviu, eu fiz muito essa pergunta quando criança e como professor você deve ter ouvido muito isso. Por que eu preciso aprender isso? Né? Qual o sentido? Qual o sentido? Eu não vou usar isso na minha profissão. Será que eu preciso de fato aprender isso? E aí vem a parte do gestor. No capítulo, inclusive, eu falo justamente isso. Por exemplo, eu conto um pouco da minha experiência negativa, da maneira como eu fui criado. Mas, às vezes, eu vou ter gestores que não passaram por isso. Tiveram uma vida muito solidificada, com pais bons, uma família muito amável, construiu valores realmente, me preparou para o mercado financeiro, para eu saber fazer uma boa administração financeira. Ou seja, então, por que eu preciso me autoconhecer mais? Porque certamente você vai lidar com pessoas que não tiveram o que você teve. Sem dúvida. E pode ser um grande talento para a tua empresa e você precisa compreender um pouco mais sobre o comportamento dessas pessoas para que você possa ter uma qualidade melhor e extrair o melhor dessa pessoa para contribuir com você. Então, o autoconhecimento está ligado, no meu ponto de vista, eu preciso desenvolver essa habilidade para eu me tornar uma pessoa cada vez melhor. Sim. E não é simples, não é fácil. Não é fácil. Leva tempo, leva uma vida. Leva tempo. A gente tem noites mal dormidas por conta disso, né? Muita leitura. Muita leitura. Vai numa palestra, vai num curso, vai num treinamento. Se permita participar. Exatamente. Cria oportunidades para você poder participar, né? Você sabe que eu tenho pensado muito nisso, né? Aos 64 anos de idade, eu tenho um monte de dúvida em relação ao que fazer. Rapaz do céu, eu tenho mais um leque de coisas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma em relação ao que não fazer. Olha, isso é algo importante. Já é uma vantagem. Acho que é importante. E aí isso tem a ver com valores, com ética, não é à toa que a gente está com um grupo de pessoas que nos afinamos pelos valores, porque esse grupo me serve. Nesse eu vou. Já tive inúmeros convites, e você também com certeza já os teve, né? Porque é isso, é a decisão. É a decisão. Ou seja, isso não me serve. Isso não é bom. O Cortella fala muito isso, né? Nem tudo que é bom lhe convém. Sim, né? Então é se conhecer nesse aspecto. É verdade. E não é fácil. Não é fácil. É um processo de desenvolvimento de interesse pessoal. Tem que abrir mão de algumas coisas. Sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. Né? Tomar decisões. Né? Às vezes não são politicamente corretas as decisões. Né? A gente vive num mundo onde a aparência conta muito. Conta muito. Né? Ainda assim. Isso acho que eu refuto como um grande desafio aí a ser vencido. Né? A gente está aqui nesse podcast, eu estou com Conversa de Valor, você está com Comuniquest, né? Sem dúvida, olha, caneca maravilhosa, muito bonita, viu? O material aqui. Você também tem
a sua que eu vi, né? Então, assim, o grande desafio é a gente estar nessa onda, nessa vibe, no sentido de propagar coisas boas, enfim, acho que esse é o grande propósito, né? Acho que o nosso papel é servir, né? É servir. Por exemplo, a minha caneca aqui já está pela metade de água, né? Eu estou dando oportunidade para colocar mais água. Então, quando a gente se permite, você abre espaço para o novo. Você se abre espaço para conhecer novas culturas. Eu tive o privilégio, algumas pessoas falam assim, cara, mas você já mudou demais, né? Já morei em vários estados aqui no Brasil, acho que foram 9 estados só aqui dentro do Brasil. Que riqueza de cultura. E esse é o ponto. Uhum. Eu tive o privilégio de conhecer diversas culturas, de conviver de fato com aquela cultura, de sentir na pele a influência daquela cultura sobre mim. Isso me criou uma habilidade de entender o porquê que eles pensam dessa forma, porquê que eles agem dessa forma. Me abriu espaço para me relacionar melhor com essas pessoas. Uhum. Então, por exemplo, você está aqui em Curitiba hoje, quantas pessoas de vários estados já moram aqui? Adquirem espaço nas suas empresas aqui, dentro dos seus relacionamentos aqui. De alguma forma, a influência dela pode ser rica para o crescimento e desenvolvimento da sua empresa. Quando você conhece o porquê essa pessoa pensa dessa forma, né? Então, isso é muito gostoso quando você abre espaço. Então, é aquela filosofia do copo pela metade, né? Você tem que transbordar em sabedoria, em conhecimento, mas se permitir receber os novos conhecimentos também, para que você se torne uma pessoa mais forte, mais equilibrada e mais interessante para as pessoas. Que maravilha. Mais equilibrado e mais interessante para as pessoas. Autoconhecimento tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso. Me ajudou. Foi assim, o processo de transformação na minha vida começou aí. Né? Eu acho que o meu relacionamento com a minha esposa melhorou, com a minha filha melhorou, com os meus filhos melhoraram. Né? Com os meus se hoje eu faço parte, por exemplo, de um grupo como o The Master, é porque o autoconhecimento me habilitou a me tornar um pouco mais interessante para conseguir ter esse nível de relacionamento que eu tinha dificuldade, por achar muitas vezes que eu não me qualificava para estar dentro desse grupo. Olha só que... Eu não me sentia importante para fazer parte de um grupo como esse. Entende? Então, o autoconhecimento me libertou de fato daquilo que me impedia de se tornar uma pessoa melhor. E até protagonista. E a gente vai ajudando. Isso é uma crença limitante, eu acho, até nesse processo. Sim, é uma crença limitante. É uma crença limitante, né? Então, é isso aí. Você fez formação em coaching? Fiz coach, master coach, analista de perfil comportamental, desenvolvimento de coach executivo. E você hoje trabalha com esse... Também trabalho nessa área, atendendo pessoas. Acho que é importante falar o que você faz, eu acho que conta pra gente. Também hoje eu faço uma mentoria juntamente com a minha esposa, que também é jornalista, né? Hoje também com uma pós em neurociência. A gente trabalha muito o processo de comportamento dentro da comunicação. Que bacana, Rogério. Para treinar as equipes, um processo de entendimento sobre a maneira... E você também é um especialista nessa área, você sabe como você vai coordenar esse grupo e a percepção clara que cada pessoa tem do comportamento na efetividade das ações dentro das ferramentas que a gente utiliza do coaching num treinamento, comunicação de oratória, postura, narração, gestão das emoções nesse processo, porque as pessoas, aquilo que eu falei, eu tenho excesso de conhecimento. Nós fizemos uma mentoria com uma empresária uma vez, que ela tinha um comportamento de liderança muito forte com os seus colaboradores. Mas quando ela foi convidada para fazer uma palestra sobre o lançamento de um projeto, ela tremeu na base. E ela nos buscou ajuda, reconhecendo a sua necessidade. Por quê? Aí eu entendi que eu precisava só fazer uma análise da maneira como ela falava, como ela olhava, a postura que ela tinha, ajustei o processo e fiz um trabalho de gestão da emoção para que ela tivesse a tranquilidade necessária para apresentar aquilo que ela já sabia. Então, é uma área que eu gosto muito de fazer, que nós gostamos muito de fazer juntamente, para poder equilibrar isso. E a pessoa ela se sente muito mais empoderada, fortalecida com a técnica correta na hora de fazer uma apresentação. Seja na apresentação de uma gravação como essa que nós estamos fazendo, um podcast, uma gravação de vídeo, seja num palco para 100, 200 ou 5 mil pessoas, não importa. Né? Toda essa técnica ela é aplicável de uma maneira muito simples dentro da mentoria que nós realizamos
online ou presencial. Que bacana. Não, e eu sempre digo assim, em sala de aula para os alunos, né, Rogério, a comunicação é fundamental Sim. na liderança. E nós não conseguimos liderar pelo WhatsApp. Galera que está aí ouvindo aí... O WhatsApp é só uma ferramenta, né? É uma das tantas ferramentas, né? Uhum. Mas a gente tem que entender, tem que convencer, tem que inspirar para liderar. Né? O papel do líder é inspirar. Rogério, olha, muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Vai aparecer lá no vídeo os seus contatos, o seu trabalho, né? Foi muito bacana contar com você nessa meia hora aqui. O privilégio é meu de tê-lo como amigo e poder continuar essas trocas, né? E eu queria fazer um brinde aqui, né? Opa. No Conversas de Valor aqui, Olha, né? ó. Aí, que maravilha, né? Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado, viu, Rogério? Eu que agradeço, professor Rudy, pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui. Desde o momento que você começou o projeto, eu falei, opa, eu quero estar nessa fila. Que bacana. De ter a oportunidade de estar ali com o professor também, porque a gente aprende muito contigo. E eu tenho certeza que o legado que você está deixando aqui vai ajudar muitas pessoas a mudarem, quem sabe, até mesmo o posicionamento e dar uma nova rota, um novo rumo para a vida profissional e pessoal delas também. Então, parabéns pelo projeto. Continue torcendo cada vez mais. Obrigado. E sendo seu ouvinte assíduo. Muito obrigado. Esse programa não é feito sozinho, tem uma série de pessoas que ajudam aqui. Tem a Obra Prima, tem o Kleber, tem o Guilherme que faz a edição, né? Timaço. O Conte que faz a veiculação, tem o Nascimento que me instiga todo dia, me provoca, né? E tem os apoiadores, né? Eu tenho a grata satisfação de ter a Target, que é o meu primeiro cliente, conheço há mais de 20 anos, que apoia esse programa, né? E o Grupo Risotolândia, que leva a alimentação para 550 mil pessoas todo dia por esse Brasil, né? Uma empresa que está com 73 anos de idade. Uau, é uma jovem senhora, né? Que história, hein? Então, assim, o presidente já esteve aqui conosco num episódio, né? Então, eu sou grato a Deus pela oportunidade de poder, de alguma forma, deixar um legado. As pretensões são muito modestas desse canal, mas a sua participação vai enriquecer o nosso conhecimento. Muito obrigado. Estamos aqui para contribuir sempre. Um grande abraço. Um abraço. Sucesso. Prazer. O programa que você assistiu teve o apoio institucional da Target Data Experience e do Grupo Risotolândia.